mais uma vez eu estou voltando com vocês aqui para a gente conversar, né? E é sempre bom nós estarmos interagindo, conversando e, querendo ou não, às vezes a gente sempre sabe que a nossa mensagem, o nosso áudio, o nosso vídeo sempre vai ultrapassar alguma barreira, né? Sempre vai para alguém, sempre vai chegar como uma autoajuda ou uma experiência para alguém que esteja precisando, né? Eu vou contar uma experiência rápida para vocês. Não é rápida, é um bate-papo, né? Um caso. Eu cheguei no Jaraguá, aqui em São Paulo, no dia 5 de junho de 2006, né? Saí de lá no dia 30 de novembro de 2019. Eu vivi uma experiência, eu passei por uma experiência muito ruim nesse período. A minha filha era recém-chegada e assim que ela nasceu, eu estava numa transição de empresa, né? E passei por alguns momentos ruins na minha vida, no campo profissional. E passei a ficar disponível no mercado, mas era uma fase muito ruim, a gente não conseguia emprego, eu não conseguia emprego porque a mãe da minha filha, ela sempre foi dona do lar e eu assumi a responsabilidade da casa. E sempre fiz isso com muita alegria, muita satisfação, é o meu papel de assumir esse compromisso, essa responsabilidade. Faço isso com total alegria no meu coração e para mim isso já virou doutrina, é regra, né? Não sou contra mulher trabalhar, muito pelo contrário, mas o meu papel do lar, para cuidar da família, das obrigações, administrar, eu sei fazer e faço com muito carinho, de forma exemplar. Mas aí, quando eu fiquei disponível no mercado, eu fui trabalhar numa empresa que já estava falida. E aí eu fiquei em 2011 até 2013 trabalhando nessa empresa ali na estrada turística do Jaraguá. E a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque ao lado dessa estrada turística do Jaraguá, eu trabalhava do lado ali de um mercado chamado Pico, né, na estrada do Pico do Jaraguá. E eu trabalhava na função de operador de empilhadeira, auxiliar de logística, e era também um motorista. Então eu tinha um acúmulo de função, né, na época, né? Mas eu trabalhava com muita alegria no meu coração. Como a empresa ela tinha falido, e eu e mais alguns amigos eram os únicos que estavam ali trabalhando, mantendo a empresa mesmo ela falida, então nós não tínhamos registro na carteira, nós só recebíamos o salário, o adiantamento do salário, mais uma ajuda de custo, que era uma cesta de alimento que nós recebíamos, e o vale transporte. Éramos eu, o Marcos, o Jaime, o Chiquinho, o Xuxa e o Jé. Eram poucas pessoas. E essas pessoas, elas moravam longe, né? O único que morava ali no serviço era o Jaime. Eu e o Marcos morávamos próximo, mas eu morava no Jaraguá. Dava mais ou menos ali em torno de 4 a 5 km, né, de distância.
E o Marcos morava em Perus, o Jaime morava no trabalho, o Xuxa morava na Zona Sul, ali próximo de Interlagos. O Chiquinho, o Gé, morava na região da Zona Leste, né? E essas pessoas tinham que ir embora mais cedo, elas não podiam ficar muito tarde no trabalho, até porque elas tinham que retornar. E o nosso horário de expediente era das 6 da manhã às 5 da tarde. O correto seria das 6 às 4, né? Só que nós trabalhávamos ali mais porque nós não tínhamos outro meio, então a gente tinha que trabalhar um pouquinho a mais além do nosso horário normal de expediente, para nós termos um meio de sobreviver, levar para dentro de casa o nosso alimento. Então eu era o motorista, o operador de pilhadeira, eu carregava os veículos, os terceiros, né? Distribuía a mercadoria depois que eu fazia tudo isso, voltava junto com o Marcos para o trabalho e aí nós finalizávamos a separação da carga para no dia seguinte carregar os veículos. E todos tinham que ir embora, então o Chiquinho tinha que ir embora, 5 horas o Chiquinho ia embora, o Xuxa ia embora, o Jaime encerrava seu expediente, porque ele era o responsável para abrir e fechar o galpão. E o Gé ia embora, ficávamos só eu e o Marcos trabalhando, porque nós morávamos ali próximo. O Marcos ia para Perus e eu ia para o Jaraguá. Só que eu ficava até o último horário, por volta de 10h30, 11 horas da noite, trabalhando, né? Eu recolhia todo o material, que ficava para fora, guardava no galpão, trancávamos os veículos, separávamos a carga, o Jaime fechava o galpão e nós íamos embora. O Marcos se trocava, subia a viela do lado ali do Mercado Pico, no Jaraguá, pegava o ônibus para Perus e ia embora para casa. E eu não tinha outra alternativa senão ir embora a pé. Por quê? Se eu utilizasse o meu vale transporte, a minha situação atual naquele momento de crise financeira, uma criança com 3 aninhos, amamentando ainda, e a mãe não tinha condições de trabalhar. Eu estava trabalhando informalmente. Então a situação minha economicamente não era o suficiente. Porque eu morava num imóvel que era financiado, então eu dependia desse dinheiro para pagar o apartamento. Tinha um veículo, mas eu não tinha o combustível para dispor para ir trabalhar. O dinheiro que entrava era apenas para pagar as prestações, água, luz, condomínio e manter as necessidades básicas até o próximo mês. Então era uma luta a minha vida, era uma dificuldade imensa o que eu passava, o que eu sofria, carregava uma cruz imensa. Então qual era a alternativa que eu tinha para fazer com que o dinheiro sobrasse? Não utilizava o meu cartão de passagem, que era o bilhete único, entregava para a mãe da minha filha para que a mãe da minha filha utilizasse nas necessidades básicas, quer seja para levar a menina no médico quando houvesse necessidade, para se deslocar para as regiões da Lapa, Perus, ou para fazer uma compra, enfim, porque ela também não tinha habilitação e não dirigia, então tudo dependia de mim mesmo, né? Era uma dificuldade imensa, mas eu, com o meu jogo de cintura, conseguia resolver tudo isso de uma forma tranquila. Administrava isso de uma forma tranquila. Mas era difícil, sim. Por que era difícil? Porque eu tinha que deslocar da minha casa, da rua Gregório Tagli, até a estrada turística do Jaraguá, ao lado do Mercado Pico, a pé. Então era aproximadamente 1h30, dependendo do dia, das condições e do clima. E também vice-versa quando eu voltava. Só que quando eu voltava da estrada turística para a rua Gregório Tagli, no Jardim Ipanema, Jaraguá, até a porta do meu apartamento,
Eu vinha mais lento, mais devagar, porque eu já estava cansado por volta de 11 horas, meia-noite. Isso quando eu não trazia na minha mochila a compra que eu fazia básica, né? Que era o iogurte da dona da menina, da minha menina, o açúcar, o leite, o pão, o feijão, às vezes a mistura, o arroz, enfim. Então aquele peso imenso que eu trazia na minha mochila. E para você que deva já ter feito muito esse percurso, seja de carro, seja a pé, vocês percebem que ali é uma área de mata, é uma área pouco habitada, a não ser ali algumas casas, algumas regiões, alguns imóveis que tem naquela região. Depois termina ali na entrada para a Vila Clarice, na aldeia dos índios ali só tem mata, né? Até subir no viaduto ali da Rodovia dos Bandeirantes, que passa por cima da Rodovia dos Bandeirantes, para sair na entrada já do Jaraguá, que é uma área urbana. Então aquele trecho era um trecho, além de ser um trecho considerado deserto, no período da noite, era um período também, uma região muito arriscada, né? Então eu tinha que passar por ali. Como eu não me preocupava, porque era o meu ofício fazer isso, era uma forma de sobrevivência, eu não me preocupava. E às vezes as viaturas que estavam passando naquele local, até às vezes paravam, porque já me conheciam, né, pelo fato de estar fazendo aquele trajeto já há 3 anos, eles falavam, me recomendavam, o colega, e aqui é perigoso, aqui tem desova, tem muita ocorrência, tem ocorrência de roubo, de assalto, não se arrisca muito não. Eu falava, olha, eu não tenho outra alternativa, né? Esse é o único meio que eu faço para poder levar para minha casa o sustento. E eles me honravam, me agradeciam, falavam que eu era inclusive um guerreiro para fazer aquilo que eu estava fazendo, uma pessoa de muita coragem. Coisas que eu sempre, realmente, graças a Deus, eu sempre tive. Não? Nunca tive medo de nada, muito menos de trabalho, né? Seja pesado, enfim, e seja. Já enfrentei dificuldades maiores que essa. Mas pelo fato de ser deserto também, os ônibus ali, dependendo do horário, circulam dependendo do horário, eles passam a circular num intervalo de até 1 hora, de 50 minutos, 1 hora de um veículo para o outro, dependendo do horário, né? Após as 22 horas, vai diminuindo as escalas dos ônibus, vai ficando um pouco mais longe de um intervalo de um ônibus para o outro, né? Então, raramente eu pegava ônibus, era raro. Então, eu já fazia esse trajeto a pé, tanto indo quanto voltando. Em um determinado dia, eu trabalhei uma sexta-feira, num período de chuva, frio, naquela região na época do inverno, de julho a setembro, e ali chove muito, tem pouca área de sol, muita sombra, e quando chove ali, à noite cai uma neblina, faz muito frio, venta muito, e sereno e garoa o tempo todo. E eu saí naquela noite de sexta-feira com uma mochila pesada nas costas, depois de uma entrega incrível que eu havia feito na região da Zona Sul, junto com o meu ajudante Marcos, que hoje mora em Perus, e era por volta de umas 11h30 mais ou menos, fechamos o galpão e a gente foi embora. Nós se despedimos no ponto, ele ficou, eu fiquei no ponto com ele ali porque era muito perigoso. Eu falei, vou fazer companhia com você, até porque eu vou embora até, então eu não posso ter pressa para chegar em casa. E ficamos conversando, veio o ônibus dele ali, escrito Perus, ele pegou o ônibus, se deslocou para a casa dele e foi embora, até porque também não fazia o menor sentido ele ir embora para Perus a pé, enfrentando as dificuldades que ele também estava passando junto comigo. Ele falou, você tem certeza que você vai embora a pé? Eu falei, sim, já estou acostumado, fique em paz, fica tranquilo. Peguei a minha compra, coloquei a mochila nas costas, muito pesada, e fui embora devagar. Mas quando eu dei mais ou menos em torno de uns 10 passos para frente, eu senti o peso do cansaço do meu corpo e o peso da mochila, e as dores da minha perna já começavam a querer dar sinais de cãibra. Eu falei, bom, eu não vou aguentar. Eu não vou chegar até em casa. O dinheiro que eu tinha no bolso, eu utilizei para compra, para levar para minha casa, para minha filha e para a mãe, que precisava se alimentar melhor, para que ela obtivesse o leite para a amamentação da menina, da minha filha, que era pequenininha, seus 3 aninhos de idade. E eu falei, não, eu vou.
Só que quando eu senti que as pernas começaram a dar câimbras, eu peguei e disse assim: Senhor, sozinho ali naquele asfalto, tudo fechado, o pessoal tudo em silêncio, já por volta de quase meia-noite, eu disse: Senhor, Tu acompanha a minha vida. O Senhor disse na Sua palavra, e tem se cumprido na minha vida, no Salmos, capítulo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Senhor sempre esteve comigo e sempre colocou os teus anjos para me guardar, para me proteger de todo mal. As pessoas que me conhecem, os meus colegas de trabalho, as viaturas que percorrem fazendo patrulhamento já me alertaram muitas vezes. E graças a Deus por todas as ocorrências que aconteceram nesses 3 anos aqui, nunca eu fui tocado. E eu sei que o Senhor está comigo nesse percurso, mas eu quero pedir para o Senhor uma gentileza. Eu não estou em condições de chegar em casa, eu acho que eu não vou suportar. Senhor, não tem como o Senhor preparar para mim uma carona, uma condição, um meio de transportes para eu chegar até em casa, porque hoje eu confesso que eu não vou conseguir. A situação hoje está insustentável na minha vida. E falei aquilo com Deus e fui meditando pela estrada, pelo asfalto. Eu sabia que mais ou menos a média de chegar em casa era por volta de 1 hora, 1h30, 2 horas da manhã. Eu estou contando para vocês uma das ocorrências que aconteceu em um dos meios que Deus me estendeu as mãos naquele momento. Eu fui andando, passei ali pelo posto, na entrada da Vila Clarice, subi, passei pela aldeia dos Índios, uma área também muito perigosa, muito arriscada. E passei, quando eu estou cruzando bem ao lado das aldeias dos Índios, ali no Pico do Jaraguá, para quem conhece, tem um ponto de ônibus ali, um abrigo, não sei se ainda tem, mas na minha época tinha. Eu me lembro que eu vi passar por mim entre o Sereno e a Garoa, por volta de já meia-noite, mais ou menos, quase 00h20, eu vi que passou por mim um táxi branco. Eu sei que era táxi porque tinha o emblema, tem um dispositivo em cima escrito táxi, e a placa era vermelha. E eu olhei e eu vi que era um táxi da marca Volks, modelo Voyage, branco, e ele passou por mim devagar e tinha duas pessoas, tinha o condutor e o passageiro na frente. Eles passaram por mim, andaram mais ou menos em torno de uns 100 metros, e quando estava já bem próximo ali onde tem um imóvel, eu não sei o que se trata aquilo, se é um museu católico, ou se é uma igreja católica, é um monumento ali, me parece até que é católico ali, né? Religioso, perdão. E ele parou, eu vi que a luz de ré acionou e voltou lentamente de ré e parou na minha direção. Quando parou na minha direção, o lado do passageiro abaixou o vidro, olhou para mim e falou: entra. Eu olhei, observei a simpatia daquela pessoa, mas eu confesso para vocês que até o dia de hoje, se você pedir para eu descrever o semblante dessa pessoa, foi aquilo que eu não consegui gravar, né? Eu não me atentei a esses detalhes, nem a cor dos olhos, nem a cor do cabelo, nem os traços físicos daquelas duas pessoas. Eu me lembro que eu só me abaixei e falei assim: moço, o senhor me desculpa, mas eu não tenho condições de pagar um táxi. Não, mas eu não estou te perguntando nada, eu não estou te cobrando, eu só estou pedindo para você entrar. Para onde você vai? E eu falei: eu estou indo lá para o Jaraguá. Então, por gentileza, eu estou te oferecendo para você uma carona, entra. Eu peguei e entrei, fechei a porta, ele continuou seguindo o trajeto em frente, não dirigiu comigo nenhuma palavra, tanto ele quanto o passageiro que estava do lado, na frente. E quando eles subiram toda a estrada do Pico, que cruzaram em cima do viaduto, eu vi que eles iam passar direto. Eu falei: moço, por gentileza, pode me deixar aqui, que daqui até na minha casa agora é caminho.
Eu descendo aqui, eu vou sair lá embaixo, ao lado do sol nascente, dali para minha casa é mais 5 minutos. Ele falou, não, negativo. Eu estou cumprindo ordens. Quem me mandou te dar carona, me pediu para deixar você na porta da sua casa. Eu cumpro ordens. E assim será feito. Eu confesso para vocês que naquele momento eu fiquei em silêncio. Eu não conseguia entender o que eles estavam conversando. Nunca tinha visto essas duas pessoas. Eu não consigo entender uma palavra que eles falavam entre eles, porque eu não me atentei a esses detalhes. Fizeram o trajeto e eu confesso para vocês que eu não consegui me atentar a nada que estava em minha volta. Eu estava paralisado naquele momento. E eu fiquei anestesiado, eu fiquei em transe. Porque a única coisa que eu me atentava era chegar em casa. Eles fizeram o trajeto. Eu não expliquei para eles nenhum detalhe aonde eu morava. Eu não sei se eles me conheciam, se eles eram dali, se não eram dali. Eu me lembro que eu só ouvi quando ele falou assim, pronto, já estamos na porta da sua casa. Eu abri a porta, desci, agradeci a eles. Eles não me dirigiram nenhuma palavra a mais. E quando eu fechei a porta, que eu virei para abrir o portão do condomínio para entrar dentro do apartamento, cadê o carro? Eu já tinha ido embora. E até hoje eu não esqueço quando eles me disseram, eu estou cumprindo ordens. Quem me mandou trazer você aqui, me pediu para deixar você na porta da sua casa. E aí foi quando eu lembrei, cheguei em casa, contei para a mãe da minha filha e lembrei da minha oração. Quando eu disse para Deus, preparar para mim um anjo, para que me desse uma carona e me levasse até na porta de casa. Para você que não crê em milagre, para você que ora e não acredita no sobrenatural de Deus, eu quero falar para você, nesse domingo, hoje é dia 8 de junho de 2025, de que se você nunca teve essa experiência na sua vida e você quer colocar essa experiência em prática, basta você fazer uma prova com Deus. Isso é só uma experiência, isso é só uma das minhas experiências que eu estou contando para vocês ao longo dos meus 56 anos de idade. E já aconteceram